A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nós compartilhamos neste canal devocionais, leituras de livros e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Tenho dois convites a fazer a você. O primeiro, que você acesse a playlist Meu Dia com Deus. Lá você encontra as mensagens diárias do devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Cada dia nós estamos lendo a mensagem do Café com Deus Pai e fazendo uma breve meditação a respeito daquele devocional. Você pode acessar o devocional de cada dia ali nessa playlist. Inclusive a mensagem de hoje, 25 de abril de 2025, fala a respeito da brevidade da vida. E é muito interessante a meditação de hoje. Busque assistir esse vídeo depois. E o segundo recado é que no final desse vídeo eu vou deixar um acesso a um vídeo que fala de Provérbios capítulo 25. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós realizamos a leitura de Provérbios. Mesmo que você não acesse o vídeo que eu vou deixar no final, abra sua Bíblia depois que você assistir esse vídeo e medite em Provérbios capítulo 25, que é o provérbio do dia de hoje. Quem medita em Provérbios todos os dias, no provérbio do dia, e faz isso durante 2 anos, e vai aplicando na vida diária, começa a tomar decisões mais inteligentes. E quem faz isso durante 5 anos seguidos, todos os meses lendo provérbios e aplicando e procurando aplicar, pensando como realizar aquilo que está escrito ali, prospera em todas as áreas. Então, fica o convite. Hoje é dia 25 de abril, leia Provérbios 25, ou fique até o final desse vídeo e no final você vai ter o acesso ao comentário que nós fizemos a Provérbios 25 para aplicação diária. Nesse dia 25 até o dia 30 de abril, nós temos 6 dias. Então nós vamos aproveitar e realizar a leitura de Efésios, que é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja que ficava na Ásia, que se chamava a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade da Ásia e os que nasciam ali eram chamados de Efésios. Por isso que essa carta tem esse nome de Efésios, porque é a carta que Paulo escreveu para os Efésios. Complementos para lermos a carta de Efésios é Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vê mais detalhes a respeito do ministério de Paulo em Éfeso. Ele ficou nessa igreja durante 3 anos e nessa igreja Deus operou muitos milagres por meio de Paulo. O texto de Atos dos Apóstolos vai relatar a nós que Paulo, inclusive, passava pelos lugares e as pessoas colocavam lenços para que encostassem nele e levavam para os doentes, e os doentes eram curados. Tamanha era a ação de Deus nessa cidade de Éfeso. E a carta de Efésios é uma carta que fala sobre batalha espiritual. Então ela é uma carta que nos ensina como vencer batalhas espirituais. Se você é novo nesse assunto de batalha espiritual, vamos dizer que nesse mundo existem demônios que guerreiam e combatem contra o reino de Deus. Muitas pessoas pensam: será que existem mesmo demônios? Eles existem e os evangelhos mostram que muitas vezes eles causam doenças nas pessoas. Se você abrir o evangelho de Mateus, no capítulo 17, você verá ali a história de um menino lunático. O menino lunático era um menino que se jogava no fogo, se jogava na água, e o pai dele tinha que ficar o tempo todo preocupado, porque ele a qualquer tempo poderia morrer em razão dessas loucuras que ele fazia.
E esse homem chega até Jesus completamente desesperado. Ele chega primeiro aos discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar os demônios desse menino. Então ele chega até Jesus e diz: Estou aqui com meu filho, e os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios da vida dele. E aí Jesus expulsa os demônios e aquele menino se torna um menino normal, sem mais nenhuma dessas dificuldades. Os discípulos em seguida perguntam a Jesus: por que nós não pudermos expulsar esse demônio? E Jesus esclarece: porque existem castas malignas que só saem com jejum e com oração. Então ali Jesus estava mostrando para nós que existem batalhas espirituais, existem situações em que não se trata de força humana, mas que se trata de ação maligna sobre a vida da pessoa. Uma pessoa pode contrair vícios em razão de mau comportamento, de problemas de ansiedade e preocupação, mas ela também pode contrair os vícios em razão de uma influência maligna. Uma pessoa pode ter doenças e enfermidades naturais que podem ser curadas pela medicina, mas é possível que a pessoa tenha doenças em função de ações malignas. Nos evangelhos nós lemos que uma criança era muda e que ela não falava, mas que Jesus expulsou o demônio daquela criança e ela passou a falar. Então nós vemos que existem batalhas espirituais. E por isso Efésios é uma leitura importante sobre esse tema. Vamos ler Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, logo no primeiro versículo, nós vemos quem é o autor de Efésios. Ele se identifica, ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele se identifica dizendo que ele é o autor da carta, e nesse versículo 1 já queremos tirar algumas lições para a nossa vida cristã. Primeiro, Paulo, quando ele se identifica, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa mensageiro. Então ele é o mensageiro de Jesus Cristo. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: como será que eu tenho seguido a minha vida cristã? Eu tenho sido um exemplo? Eu tenho sido um modelo? Eu tenho sido uma pessoa que quem está à minha volta consegue ver pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pelo meu porte no tratamento com os meus colegas, com a minha família, que eu realmente sou um cristão, um mensageiro de Jesus? E Paulo, ele fala tendo convicção, ele se identifica: eu sou Paulo e eu sou apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele fala que ele foi chamado para ser um apóstolo pela vontade de Deus. Aqui no pela vontade de Deus fica uma segunda reflexão. Muitas pessoas querem ocupar cargos de pastor, de pessoa que é líder no ministério do louvor, de professor de escola bíblica, de uma pessoa que é responsável por um certo ministério ou por um certo trabalho dentro da igreja. Tem algumas pessoas até que querem abrir uma igreja e que têm boa intenção, com o propósito de divulgar o reino de Deus. Mas a pergunta é: você pediu a Deus para que Ele lhe iluminasse, para que você fizesse a obra que você quer fazer? Porque se Deus chama uma pessoa para ser multi-instrumentista, por exemplo, e a pessoa quer ensinar a palavra, ela vai ter dificuldades no ensino da palavra, porque o dom que Deus deu para ela é que ela lidere as pessoas que tocam os instrumentos da igreja. Se a pessoa tem o dom do ensino, mas ela quer ensinar outras pessoas a tocarem instrumentos,
ela vai ter dificuldade porque esse não é o chamado da vida dela. Então Paulo, ele fala, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, eu sou um exemplo, eu sou um modelo, eu vivo a minha vida pregando o reino para que as pessoas vejam o reino. E a segunda reflexão, pela vontade de Deus, ou seja, foi Deus que me deu esse dom, ele me chamou, ele me capacitou, ele me deu talentos para que eu pudesse ser um apóstolo, para que eu pudesse ser a pessoa que faz viagens missionárias, que faz a pregação do evangelho em vários lugares da terra e que escreve essas cartas para as pessoas para fortalecer a fé delas. E aí, continuando, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nessa terceira frase, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Você tem sido santo? A palavra santo significa separado, separado do pecado. Então Deus é santo porque ele é elevado, ele está nas alturas, ele é soberano, por isso que ele é santo. Quando os anjos, lá no Apocalipse fala que os anjos dizem todos os dias, o tempo todo, santo, santo, santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós louvamos a ele porque só tu és digno, só tu és elevado, tu és distinto, tu és separado daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. Todas as criaturas foram feitas por ele, tanto os anjos, quanto os seres humanos, quanto todos os animais. Gênesis, no capítulo 1, revela que foi Deus que criou todas as coisas. Então, quando dizemos santo, estamos dizendo tu és distinto, tu és separado daquilo que é comum, tu és o Criador, nós somos criatura. Então, dizer que Deus é santo é reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele vem em primeiro lugar em nossa vida, que Ele realmente é o único digno de todo louvor, de toda honra e toda exaltação. Então, quando você fala santo, você está dizendo isso para Deus. E Deus deseja que aqueles que querem seguir a Ele também sejam separados do pecado, separados daquilo que desonra a Ele. Existe na palavra de Deus todo um conjunto de revelações que Deus deixou para nós. São revelações porque revelam como agradamos a Deus e como seremos santos, se andarmos de acordo com as suas escrituras. Então, Paulo fala aos santos que estão em Éfeso. Ele não escreveu essa carta para todas as pessoas de Éfeso. Ele escreveu essa carta para os santos, para aqueles que realmente estavam no caminho de seguir a Jesus. E ele fala aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Você tem sido fiel a Jesus? Ou você tem feito a sua própria vontade e tomado as suas próprias decisões em muitas coisas da sua vida? Você tem confiado, colocado a sua confiança totalmente em Jesus? Essa é a terceira reflexão com base no versículo 1. Agora indo para o versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo, em todas as suas cartas, sempre deseja a graça e a paz para aqueles que recebiam as suas cartas. A graça é o favor imerecido de Deus. Nós não tínhamos nenhuma prerrogativa de acessarmos a Deus, mas quando Jesus morreu na cruz por nós, nós recebemos o favor de Deus. E esse favor, é um benefício que não era merecido, mas que Jesus, quando morreu em meu lugar, em seu lugar, nos deu esse favor de podermos falar com Deus de maneira direta. Então, Paulo fala que vocês tenham a graça, ou seja, o acesso livre a Deus, para poderem falar com Ele, para se relacionarem com Ele, para receberem as respostas dEle, para receberem as bênçãos dEle. Tudo vem pela graça, a graça de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja a vós graça e paz. Paz porque muitas vezes estamos ansiosos. A ansiedade se refere ao futuro, preocupação de coisas que ainda estão por vir. E muitas vezes estamos em depressão.
A depressão é a lembrança das coisas do passado. A pessoa fica sobrecarregada em razão das coisas que aconteceram, que ela não soube lidar, e isso gera depressão. Você não deve viver pelo passado e nem pelo futuro. Você deve receber o presente como um presente de Deus e dedicar 70% da sua vida ao hoje. Fique com apenas 10% do passado. Perdoe as pessoas do passado. Se você fez coisas erradas e você pensa, como que eu fui tolo de fazer tantas coisas erradas? Perdoe a si mesmo. O perdão muitas vezes não é do próximo, muitas vezes tem que ser sobre você mesmo. Então perdoe a você mesmo daquilo que você fez de errado e não faça mais nada errado. Se você fez uma coisa errada, a partir de agora, tome um compromisso de fazer coisas corretas. Faça coisas certas. Muitas vezes, aquilo que você fez errado vai exigir que você leve um bom tempo para pagar aquilo que você fez errado. Uma pessoa, por exemplo, que mata alguém, que furta alguém, que rouba alguém e que recebe uma pena de prisão, vai ter que cumprir alguns anos dentro da prisão. Mas não faça mais nada de errado dentro da prisão. Viva uma vida dentro da prisão, fazendo as coisas corretas. Ore a Deus, leia a Bíblia, participe dos cultos que são feitos dentro do presídio e siga uma vida honesta e justa para que você tenha progressão de regime e saia o mais rápido que puder desse lugar. Eu sei que essa mensagem provavelmente não vai chegar na prisão porque é proibido usar celular, mas de repente você que está ouvindo essa mensagem conhece alguém e de repente você visita alguém e você pode dar essa recomendação para que a pessoa saia o mais rápido possível daquela prisão. Talvez você se envolveu com uma pessoa errada que não tinha nada a ver com você e de repente gerou uma gravidez indesejada. Tem muitas pessoas que querem que a mulher aborte. Tem muitas mulheres que querem abortar. Tem muitos que querem fugir e dizer: não vou pagar a pensão. Se você fez essa criança e você é homem, a sua responsabilidade é assumir essa paternidade e procurar ser o melhor pai que você tiver, que você puder ser. Não necessariamente você precisa casar com essa pessoa, porque tem pessoas que forçam os filhos a se casarem com a mulher porque engravidaram elas. Você que é pai não deve fazer isso, porque se você faz isso, força o teu filho a se casar com essa mulher, você está agravando a situação. Você está aumentando o problema futuro para o seu filho. Pergunte para ele: você ama essa mulher? Se ele disser que ele ama ou que ele está muito disposto a tentar, então apoie. Mas se ele tiver uma resposta muito clara de que foi um equívoco, de que não, eu só saí com ela essa vez, então diga para ele que ele deve assumir a paternidade, que ele deve buscar recursos para ajudar na criação e no desenvolvimento dessa criança, mas deve deixar essa mulher para que ela possa encontrar alguém que efetivamente a ame e possa até cuidar desse filho ou dessa filha de uma maneira melhor. Trazer esse tipo de conselho faz com que muitas pessoas fiquem chocadas. Elas pensam: ah, mas engravidou, tem que casar. Se não casou, você não tem esse compromisso, essa obrigação. Então, na prática, várias pessoas nós temos visto que forçam os filhos a fazerem isso e, na grande maioria dos casos, depois de 2 ou 3 anos, ocorre um divórcio e a situação fica pior do que antes, fica mais traumática. Muitas vezes, quando você não força o filho a se casar, você e fala para ele da responsabilidade, ele começa a cuidar daquela criança e com o passar do tempo, até ele pode criar um amor por aquela criança, por aquela mulher e o casamento acontecer de forma natural. Mas forçar naquele momento pode gerar uma situação pior do que aquilo que se espera. Então, quando ele fala assim, eu abri esse parênteses para falar sobre essa situação, mas nós estamos falando de Efésios.
é a graça e a paz. É importante ter paz. Se você fez alguma coisa errada, não faça mais errado. Procure fazer as coisas corretas daqui para frente, para que as coisas caminhem bem. Então, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo 3. Esse versículo 3 em diante, existem muitas pessoas que usam esse texto para fazerem orações. Você sabe que nós podemos usar a Bíblia para orar por nós? Muitas pessoas não sabem disso. Quando nós estamos ansiosos, preocupados com alguma coisa, por exemplo, e eu não sei como orar, eu posso tomar o Salmo 23 e fazer uma oração. Eu posso ler o Salmo 23 como se eu estivesse orando aquele salmo. Então eu posso dizer assim: Senhor, o Senhor é o meu pastor, e eu tenho certeza que nada me faltará. O Senhor é aquele que me faz deitar em verdes pastos. O Senhor é aquele que me guia pelas veredas da justiça. Então, muitas pessoas sabem desse poder de orar com base na palavra. Quantas e quantas vezes, quando eu mesmo não sabia o que fazer, peguei o Salmo 23 e estava em falta de alguma coisa que eu estava preocupado e eu comecei a orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ele me conduzirá por pastos verdejantes e ele me levará para as águas tranquilas. E eu repetia essa oração durante várias e várias vezes ao longo do dia e depois de algum tempo as respostas começavam a chegar em razão dessa oração. Então, você pode orar o Salmo 91 pedindo proteção. Você pode orar o Salmo 27 quando você está cercado por inimigos. Você pode dizer: quando os meus adversários investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. O versículo 2 do Salmo 27 fala isso. Então, por isso é tão importante ler a palavra. Quando você lê a palavra, você vai tomando conhecimento de como combater no mundo espiritual. E eu estou falando sobre isso porque quando você não sabe como orar, ore a Deus. Por exemplo, se você está com dificuldade de perdoar alguém, a oração do Pai Nosso é uma ajuda, né? Não se trata de você fazer orações repetidas, porque lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala: quando vocês orarem, não useis de vãs repetições. Mas veja que o texto fala vãs repetições. Ou seja, repetição que você repete como um papagaio e é vão, porque você não sabe por que você está repetindo aquilo ali. Mas se você está com dificuldade de perdoar alguém, você todos os dias orar: ajuda-me, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado aos meus devedores. E quando você repete isso várias vezes, sabendo a razão pela qual você está fazendo aquela oração, aquilo ali potencializa a vitória na sua vida. Então, dito isso, por que eu falei tudo isso? Porque tem muitas pessoas que oram aqui esse texto de Efésios. Veja o que diz aqui a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nesses versículos, Paulo está fazendo uma oração. Ele está escrevendo essa carta e dizendo a respeito de Deus, a respeito da eleição. O que é eleição? Numa eleição, nós escolhemos um candidato. E aquele candidato que tem o maior número de votos,
ele passa a exercer um determinado cargo político. Aqui, no que diz respeito à salvação, existe uma eleição para morar no céu. Existe uma eleição para que você seja escolhido, para que você possa estar com Deus. E Paulo, aqui no versículo 3 até o versículo 6, vai dizer assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui Paulo está dizendo assim: Deus é bendito. Deus deve ser reconhecido como alguém que é bom, deve ser honrado, porque ele é bom. Por que que ele é bom? Porque ele nos abençoou. Ele nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais estão relacionadas à comunhão com Deus, à paz que nós temos com Deus. Uma pessoa que recebe uma bênção espiritual é ter a graça, que é o favor imerecido que nós recebemos pelo sacrifício de Jesus. Jesus morreu na cruz e nós recebemos um favor dele. Podemos falar, em nome de Jesus, eu falo com Deus. E Deus escuta todas as nossas orações, porque nós oramos em nome de Jesus. Recebemos um favor. Jamais poderíamos abrir a porta para entrar diante de Deus, mas agora recebemos um favor. Podemos abrir a porta e falar: Deus, eu quero falar com o Senhor. E Ele escuta as nossas orações. Isso é um favor que nós não merecíamos, mas recebemos esse favor por meio de Jesus. Essa é uma bênção espiritual, a graça. Uma outra bênção espiritual é a paz, porque quando nós queremos ficar preocupados com o passado, quando nós queremos ficar preocupados com o futuro e com ansiedade, quando nós queremos olhar para a nossa situação financeira e ficar preocupados em razão de alguma coisa, quando nós queremos olhar para a nossa família e ver alguém que está doente ou alguém que está se debatendo com dificuldades e queremos ajudar e não sabemos como, nós recebemos a sabedoria de Deus, a paz de Deus. A paz de Deus e a iluminação, a sabedoria de saber o que fazer são bênçãos espirituais. Quando alguém está endemoniado, porque as pessoas não estão vendo que aquela pessoa está com demônio, nós recebemos o discernimento. Deus fala para nós: aqui existem demônios. Quando você está com Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia e se santificando, seguindo a Ele, Ele derrama o discernimento. Esse discernimento, que é a capacidade de ver que os demônios estão agindo em uma certa situação, são bênçãos espirituais. Então aqui estão algumas bênçãos espirituais. Outra bênção espiritual, a paz para passar por uma situação de luto, por uma situação de dificuldade, que ele recebe, que nós recebemos dele. O consolo que vem do Espírito Santo nos momentos de angústia e de tribulação. Tudo isso são bênçãos espirituais. E Paulo fala: nós devemos bendizer a Deus, ou seja, honrar a Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Foi Deus que nos deu todas as bênçãos espirituais. E como que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais? Quando Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz, para ressuscitá-lo, para que todos possam falar com Ele por meio de Jesus, Ele derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais. E Ele derramou todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que significa nos lugares celestiais em Cristo? Jesus Cristo agora está no céu, à destra de Deus, Ele está à direita de Deus. Então, quando nós oramos, as nossas orações chegam até o céu. Os lugares celestiais correspondem ao céu. Então, nós falamos na nossa oração, e como Jesus veio na terra e morreu por nós, agora e deixou o Espírito Santo conosco, nós podemos orar e o Espírito Santo leva
todas as nossas orações para o céu, para os lugares celestiais onde Cristo está. E Cristo fala com Deus e ele entrega as bênçãos sobre nós. Então Paulo fala, por esse motivo, vamos bendizer a Deus. Agora o versículo 4. Ele nos deu as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e entrando no versículo 4 agora, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Em outras palavras, quando eu aceito Jesus, quando você aceita Jesus, Deus me elegeu, ele me escolheu. Quando Deus olha para as pessoas na terra, ele vê quem são as pessoas em que ele vota, vamos dizer assim. E ele vota e elege, escolhe para morar, para ocupar uma vaga. Vamos dizer que o céu tem várias vagas, várias cadeiras, assim como numa casa legislativa, existem vários cargos para deputado, vários cargos para vereador, e aquela pessoa precisa ser escolhida, eleita pelo povo. No projeto de Deus, existem várias cadeiras para os santos e Deus ele faz a votação. Em quem ele vota? Ele vota em todos aqueles que aceitam a Jesus e todos aqueles que seguem o caminho de Jesus. Assim como o povo, na hora que vota em um candidato, escolhe aquele candidato que tem o melhor projeto de lei e o melhor comportamento na vida em relação à família, aquele que é honesto, aquele que é verdadeiro, aquele que é correto, as pessoas, pelo menos em teoria, deveriam escolher candidatos assim. Então deveriam olhar a vida pública da pessoa, como que ela é como pai, como filho, como cidadão, como marido, como se é honesto, se tem um bom plano de governo, se segue uma vida sem vícios, se serve como exemplo, se tem preocupação com a ética e as boas práticas. Então, é uma pessoa que tem que ser honesta e verdadeira para que seja eleita. Deus, ele também faz a mesma coisa. Ele olha, ele tem no céu várias cadeiras para serem ocupadas por aqueles que serão salvos. E todo aquele que recebe Jesus foi eleito. Então ele nos deu as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, versículo 4, como também nos elegeu nele, nos elegeu em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus, ele nos elegeu, mas ele nos elegeu antes da fundação do mundo, significa que antes que Deus criasse a terra, antes que ele criasse o mundo, ele escolhe todos aqueles que seguem a ele. No caso, todos aqueles que seguem a Jesus. E ele nos escolheu para quê? Quando um candidato é eleito, quando ele é escolhido para quê? Para fazer as coisas corretas, para ajudar as pessoas. Então, da mesma forma, para que fôssemos santos, ou seja, como Deus é santo, ele nos chamou para sermos iguais a ele, para sermos separados do pecado e irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensível é aquele que não tem nenhum erro para ser corrigido em razão de alguma coisa errada. Ele nos chamou para isso, para sermos irrepreensíveis, para sermos honestos, verdadeiros, corretos, bons pais, bons filhos, bons cristãos, hospitaleiros, bons cidadãos, éticos, corretos, transparentes, sinceros, que andam na verdade, diante dele. Ou seja, ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Em amor, a palavra amor é diferente de paixão. Paixão é algo que eu sinto por emoção. A paixão, ela é provisória. A paixão é condicional. Enquanto eu estou gostando, eu fico. O amor, ele é incondicional. Eu decido amar alguém, eu decido que vou fazer tudo para que as coisas deem certo. Então ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em outras palavras, ele nos chamou para andarmos com Jesus, para cumprirmos os mandamentos dele por decisão nossa,
porque nós decidimos, queremos estar com Deus. Temos uma relação de amor com Ele. Independente do que aconteça, eu amo a Deus e eu estou disposto a seguir até o fim da vida como santo e irrepreensível em Deus. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Esse versículo 5 gera muitas dúvidas. Algumas pessoas dizem assim, a palavra que está escrita aqui é predestinou. Então significa que Deus predestina algumas pessoas para serem filhos de Deus e outras ele não escolheu, então elas automaticamente vão para o inferno. Não é esse o sentido desse versículo 5. O versículo 5, junto com o versículo 4, está dizendo o seguinte: existe uma eleição. Deus vota em todos aqueles que decidem amá-lo, todos aqueles que tomam a decisão de renunciar à própria vontade e de realizar os atos de santidade e de serem irrepreensíveis em Jesus, são eleitos. Então, basta que você faça a decisão por Jesus, que você automaticamente está eleito para sentar em uma das vagas que estão no céu. O que o versículo 5 está dizendo é que Deus, ele criou uma regra antecipadamente para as pessoas poderem entrar no céu. E a regra é: aqueles que, por decisão, resolverem seguir a Jesus, estão predestinados a entrar no céu. Aqueles que não aceitarem, não entrarão no céu. É a mesma coisa que acontece numa eleição. Numa eleição, a Constituição Federal estabelece regras para que uma pessoa possa ser eleita. Ela tem que ser filiada num partido político. Ela tem que apresentar a prestação de contas, tudo aquilo que ela tem em nome dela, para que as pessoas que vão escolher saibam o que a pessoa tem. Ela tem que mostrar, se for um cargo do Poder Executivo, um plano de governo para dizer quais são as intenções dela. Ela tem que... tem vários requisitos lá. Ela tem que estar com as obrigações eleitorais em dia. Ela não pode ter processos criminais anteriores. Então, todos esses requisitos, tem outros requisitos que estão previstos na lei, que as pessoas que cumprirem aqueles requisitos podem participar da eleição. Então, podemos dizer assim, se alguém tem uma condenação criminal, ela já está predestinada, ou seja, o destino dela antecipadamente é que ela não pode ser candidata. Mas se ela tiver aquelas condições, ela está predestinada, ela pode participar da eleição. Então aqui quando o versículo 5 fala assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, todos aqueles que decidem seguir a Jesus estão predestinados, ou seja, podem participar da eleição, podem fazer as coisas corretas e serem filhos de Deus. Então, se você leu predestinação como eu faço coisas erradas, então automaticamente eu nasci para ir para o inferno. Você está errado. E se você pensou que você é privilegiado porque você frequenta uma igreja e o seu vizinho que vive na vida errada foi destinado para o inferno, você também está errado. O seu vizinho está seguindo uma vida errada agora, mas se você pregar o reino de Deus para ele e ele decidir por Jesus e amar a Jesus e resolver seguir a Jesus, ele também vai cumprir os requisitos para entrar no céu. Vai estar predestinado, vai estar destinado para o céu. O que Deus pré-determinou é que todos aqueles que resolverem amar a Jesus estão destinados ao céu. A predestinação fala a respeito dos requisitos. Então, ele nos chamou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção. Por que é filhos de adoção? Porque nós não somos como Jesus, realmente filhos. A partir do momento em que recebemos Jesus, Deus fala,
pode entrar no meu reino. Você recebeu Jesus, então agora você, por Jesus, passa a ser meu filho. Então nós somos filhos por adoção. Nós sabemos que na adoção, aquele nosso pai adotivo, a mãe adotiva, ela não é realmente aquele que nos gerou, mas ele assume naquele momento o compromisso de cuidar daquele filho que é adotado. Então, desde que ele cumpra aqueles requisitos, alguns requisitos na lei. Mesma coisa com Deus. Você aceita Jesus, então você cumpriu o requisito para ser adotado por Deus e Deus passa a ser o seu pai. Então ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, segundo o lugar de bondade. Beneplácito é lugar de bondade, segundo a bondade da vontade dele. Qual que é a bondade da vontade de Deus? Ele enviou Jesus para morrer, para que todo aquele que receber Jesus possa receber a adoção como filho de Deus. Então, a importância de sabermos que Jesus é o ponto principal. Por meio dele, nós recebemos a adoção de filhos. Aí no versículo 6, por que Deus fez tudo isso? Para louvor e glória da sua graça. Vamos lembrar que a graça é o favor imerecido de Deus. Então Deus está dizendo assim, olha como a graça é importante. Para louvor da graça. O que é um louvor? Louvor é um elogio. Quando eu estou louvando uma pessoa que jogou bem uma partida, eu digo, você foi muito bem. Então, nós dizemos assim, a graça de Deus é muito boa. O favor que Deus... É como se disséssemos assim, obrigado Deus, porque o Senhor derramou a graça. Eu louvo a graça, em razão, a graça, ela é digna de louvor, de reconhecimento. Pela graça eu recebo Deus. E a glória da sua graça. O que é a glória? Quando termina uma corrida e no pódio sobem aqueles que venceram as medalhas de ouro, de prata e de bronze, eles estão vivendo um momento de glória. O momento em que eles estão mostrando que nós vencemos. Então é para louvor e glória da sua graça. Em outras palavras, Deus enviou Jesus para louvor da graça dele, para louvor dele, para mostrar que esse favor que eu fiz de enviar Jesus para morrer por vocês é algo louvável. É algo louvável. E é algo que tem destaque, porque tirou toda a humanidade da escuridão e nos colocou para perto dele. Então, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, e por que a graça é importante? Pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No amado, o amado é Jesus. Então, ele, pela graça, ele fez com que eu e você sejamos agradáveis para ele próprio por meio de Jesus. Porque nós, na nossa condição humana, somos desagradáveis a Deus. Quando estamos caminhando no erro, Deus não se agrada em nós. Mas quando estamos fazendo as coisas para Deus, por amor a Deus, em obediência a Deus, passamos a ser agradáveis para Deus. Mas nós só fazemos isso e só somos agradáveis se estamos fazendo isso em Jesus. Existem pessoas que dizem, eu posso chegar ao céu pelos meus próprios méritos. Eu não roubo, eu não furto, eu não mato, eu não minto, sou um bom pai, sou um bom filho, sou uma boa mãe, sou uma boa filha, sou uma boa esposa, e sou um bom funcionário, sou uma boa funcionária. Enfim, sou um bom empresário, sou uma boa empresária, faço as coisas certas. Não importa. Se você não aceita Jesus, você não tem a adoção como filho. Existe um pré-requisito para você ser destinado à eleição. Como nós lemos no versículo 5, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E por isso que a morte de Jesus Cristo é tão importante. E ele fez isso pelo lugar da bondade dele, para louvor e glória da sua graça. Ou seja, maravilhosa é a graça.
o favor que Deus derramou, maravilhosa, é a morte de Jesus na cruz, porque com a morte dele nós recebemos o favor e nós recebemos essa bênção de estarmos com ele, de sermos agradáveis para ele. Aí vem o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem? Esse quem é Jesus. Em Jesus nós temos a redenção, ou seja, o perdão. Nós éramos culpados dos nossos pecados e estávamos longe de Deus. Agora, quando recebemos Jesus, pelo sangue dele, recebemos a limpeza dos nossos pecados, Deus olha para nós e fala: você está redimido, você recebeu a redenção, você recebeu o perdão, a mancha que você tinha já não existe mais, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A graça é que tem riqueza, porque o favor que não merecíamos nos deu essa riqueza. Versículo 8, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, Jesus morreu uma vez e o sacrifício dele foi tão perfeito que alcançou toda a humanidade que viu a morte dele e todas as futuras gerações. Alcançou a todos, tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Em toda a sabedoria, porque Deus trouxe o conhecimento, a sabedoria, ou seja, agora você aceita Jesus e você recebe a salvação. E prudência, porque agora você aceita Jesus, você sabe como você acessa a graça e agora você tem a chance de ter a prudência. A prudência é tomar atitudes corretas todos os dias. Então receba a sabedoria, receba o conhecimento de que por Jesus você recebe o acesso a Deus. E agora receba prudência. A partir de agora eu vou ser prudente, eu vou ser santo e vou ser irrepreensível. Eu vou fazer as coisas de Deus todos os dias até o meu último suspiro, porque agora eu sou filho de Deus, porque eu fui adotado como filho dele. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aqui, Paulo está dizendo que Deus revelou para nós. Descobrir é tirar a cobertura, né? É descobrir. Aquilo que estava coberto, nós não sabíamos como acessar a Deus. Isso estava coberto para nós. Isso foi descoberto. Quando Jesus veio, Deus falou: é só vocês aceitarem a Jesus. Esse é o mistério da vontade de Deus. O mistério, como eu chego até Deus, é aceitando a Jesus. Jesus é o mistério que estava no Antigo Testamento até que ele viesse. Quando ele veio, foi descoberto, foi o que estava coberto, foi descoberto. Tiraram a coberta de qual era o mistério da vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus viesse, padecesse por nós e todos os que receberem a Jesus vão ter a salvação. Então ele descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Jesus é o mistério de Deus, que agora foi revelado, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o lugar de bondade de Deus, que propusera em si mesmo. Paulo está dizendo, Deus já tinha proposto, quando ocorreu a queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que nasceria alguém da própria mulher e que derrotaria o pecado e que faria com que todos fossem salvos. Você pode ler depois Gênesis capítulo 3, versículo 15, que lá está escrito que Deus disse para a mulher, nascerá de ti um que esmagará a cabeça da serpente. Ali mesmo, quando ocorreu a queda, Deus já tinha preparado um mistério, que ele faria com que muitos anos depois nascesse um de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que nasceu de mulher foi Jesus. Mas quando as pessoas do Antigo Testamento ouviram isso, elas ficaram sem entender o que seria isso. Isso ficou como mistério, até que Jesus veio e se revelou o mistério. Agora o versículo 10. Ele fez o quê? Ele propôs em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então aqui no versículo 10 ele fala exatamente isso que eu acabei de falar, que o mistério da vontade de Deus era que ele reunisse novamente a humanidade com Deus, com o céu, as coisas da terra com as coisas do céu. E como que ele fez? Ele propôs nele mesmo de tornar a congregar. Congregar é o quê? É reunir, é ajuntar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na dispensação, ou seja, é no tempo que foi chamado a plenitude dos tempos. Qual foi a plenitude dos tempos? Plenitude fala a respeito daquilo que é pleno. Deus falou assim, quando ocorreu a queda de Adão e Eva, houve uma descontinuação, né? A relação de Deus com a humanidade ficou dividida. E Deus falou assim, vou estabelecer um tempo, uma dispensação. Eu vou dispensar um tempo em que Jesus virá e tudo se tornará pleno novamente. É isso que ele está falando. Então ele dispensou um tempo. Paulo fala sobre isso em Gálatas. Na carta que ele escreveu para os Gálatas, no capítulo 4, lá no versículo 4 ele fala assim, mas Deus, né, cumprindo-se a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, nascido de mulher, para trazer a salvação. Então o que Paulo está dizendo em Gálatas, no capítulo 4? Ele está reconhecendo que houve um tempo de descontinuação, em que os homens estavam longe de Deus, que foi todo o Antigo Testamento e era necessário que ocorresse o sacrifício de bodes e o sangue deles justificasse os pecados. Por isso que Deus deu para Moisés a lei, para que ocorresse a morte de animais e pelo sangue deles as pessoas recebessem um paliativo, uma chance de conversarem com Deus. Mas quando veio Cristo, Cristo trouxe a plenitude dos tempos. Então, o propósito de Deus era descobrir isso, Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aí Deus, no versículo 10, fala que em Cristo, Deus trouxe a plenitude dos tempos. Ele tornou a congregar, a reunir todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, como está escrito aqui no versículo 10. Aí no versículo 11, nele, ou seja, em Jesus eu digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos a herança de Deus. Assim como um pai tem em seus filhos a sua herança, nós, agora que estamos em Cristo, somos herança de Deus, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quem aceita a decisão de seguir a ele em amor é automaticamente destinado para estar com ele. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ou seja, o fim, o objetivo, o alvo é sermos para louvor da sua glória. Quando nós fazemos as coisas certas, as coisas que agradam a Deus, e as pessoas que estão no mundo veem em nós a luz, isso louva a glória de Deus. As pessoas veem como Deus, quando você vê uma pessoa que era viciada, e a pessoa larga o vício, e ela começa a fazer as coisas certas e a ter uma vida abençoada, você louva a Deus. Você fala, aquela vida é para o louvor da glória de Deus. A glória de Deus, a grandeza, o brilho de Deus se revela na vida daquela pessoa. Aquela pessoa era viciada e agora é livre. Então, nós somos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13, em quem, ou seja, em Jesus também vós estáis. Ou seja, em quem vocês também estão, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. A verdade é que Jesus é o mistério de Deus. Quando você vai até Jesus, você recebe a adoção de filhos. Você recebe a qualidade de filho e você é eleito para morar no céu. Você é predestinado para entrar no céu quando você segue a Ele. Então, pela palavra da verdade, o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. A boa notícia da vossa salvação.
Quem é o evangelho? A boa notícia é Jesus. Então ele é o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todo aquele que recebe a Jesus recebe o Espírito Santo. O versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Ele é a garantia. O que é penhor? Penhor é quando você pega, por exemplo, uma joia, coloca no banco como garantia para pegar um empréstimo em dinheiro. Depois que você paga o empréstimo, você recebe novamente aquela joia. Então, ele é o penhor da nossa herança. Nós recebemos o Espírito Santo, e se nós temos o Espírito Santo é a nossa garantia de que realmente Deus está conosco, de que nós vamos morar com Ele, para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós... Então, até o versículo 14 é uma oração. Existem algumas pessoas que usam o versículo 3 até o versículo 14 e oram para que sejam fortalecidos espiritualmente. Então, elas pegam esse texto e leem: Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível diante dele em amor, e me predestinou para ser um filho de adoção por Jesus para ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual me fez agradável a si no amado. Eu tenho a redenção pelo seu sangue. Eu tenho a remissão das minhas ofensas, segundo as riquezas da graça de Deus. Ele me tornou abundante. Em toda sabedoria e prudência, ele me descobriu, ele me revelou o mistério da vontade dele, segundo a bondade dele que ele propôs em si, de congregar em Cristo todas as coisas, e nele eu fui feito herança e fui predestinado para louvor e glória de Deus, e eu estou nele agora, depois que ouvi a palavra da verdade, e ele me deu o Espírito Santo, que é a garantia de que eu vou entrar no reino de Deus. Então tem pessoas que fazem essa oração, e essa oração que eu acabei de fazer aqui é a oração com base em Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. E qual a finalidade dessa oração? É uma oração que me dá força espiritual, porque eu estou dizendo que eu estou santo, que eu estou irrepreensível, que eu recebi o favor de Deus, que eu já recebi as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que eu já tenho o Espírito Santo, que é garantido que eu vou herdar o reino de Deus. É uma forma de eu orar pedindo essas coisas. Então, versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo aqui fala que ouviu falar a respeito da fé que existia entre os efésios. E ele fica feliz por saber que eles estão com amor a Deus, e ele fala: eu não paro de orar por vocês, para que Deus dê, pelo conhecimento do próprio Deus, a sabedoria e a revelação. Versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então ele ora para que os efésios recebam sabedoria, revelação, versículo 17, para que eles sejam iluminados nos olhos do entendimento deles, para que eles lembrem da esperança da sua vocação. Qual é a vocação dos cristãos? Ou seja, qual é o chamado? A vocação é herdar o reino de Deus. Nós temos uma vocação, sermos filhos de Deus. Nós fomos convocados, fomos vocacionados, fomos preparados para herdar o reino de Deus. Ele nos deu a vocação de seguirmos a Ele, segundo as riquezas da sua glória. E veja o versículo 19. E qual é a sobreexcelente grandeza? A grandeza de Deus
do poder de Deus não é apenas excelente, ela é sobre-excelente, ela vai além do que é excelente. Sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, veja, a força do poder de Deus que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então Paulo fala aqui, quando Deus ressuscitou Jesus e o colocou à direita dele, ele manifestou um grande poder. Então, é como se ele dissesse assim para nós: vejam, se vocês têm dúvida a respeito do meu poder de trazer vocês para o céu, se vocês têm alguma dúvida a respeito de se devem ou não seguir a Jesus, pensem que ele foi ressuscitado dos mortos e que hoje ele está sentado à minha direita. E aí você já tem uma noção, uma percepção do tamanho da grandeza do poder de Deus. Que quando vemos uma pessoa que morre, pensamos: o que pode acontecer com ela? O poder de Deus pode fazer com que ela ressuscite e possa estar para sempre com Deus na eternidade. Esse é o mistério. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo fala aqui, o poder de Deus, quando Deus colocou Jesus do lado à direita dele, Jesus está acima de todo principado. Esse principado fala a respeito de poderes demoníacos. Assim como existe o reino dos céus e Deus governa o céu, e existe Jesus que está à direita dele, e existem os anjos que obedecem às ordens de Deus e descem sobre a terra para abençoar o povo de Deus, existe um reino do diabo. Aliás, vamos explicar aqui. Existe o reino e existe o império. O reino é de Deus e o império é de Satanás. Satanás administra os seus demônios e os seus demônios formam príncipes, assim como existem os príncipes das trevas. E o principado é uma reunião de demônios. Existe um demônio-chefe, que é o príncipe, e existem pequenos demônios que seguem esse demônio-chefe. E eles trabalham em conjunto para causar destruição na vida das pessoas. Se você tem dúvida sobre onde está escrito na Bíblia sobre principados, leia Daniel capítulo 10. Você vai ver ali que Daniel estava em jejum, ele ficou durante 21 dias pedindo uma resposta para Deus. E lá em Daniel 10, quando o anjo fala com Daniel, ele fala: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, as tuas palavras foram ouvidas no céu, e eu vim para te dar a resposta. Mas o príncipe da Pérsia e o príncipe me resistiu. Então foi necessário que viesse o anjo Miguel para que o aprisionasse, para que eu pudesse vir aqui e te dar a resposta. Então, nesse texto, nós vemos que existem principados. E Paulo está dizendo que Jesus, à direita de Deus, ele está acima de todo principado e de todo poder e de toda potestade. Potestades são poderes, poderes malignos que agem na terra. E domínio fala a respeito dos governantes da terra. Aqueles governantes que muitas vezes impedem a pregação do reino de Deus, que muitas vezes oprimem os cristãos. Esses são pessoas que têm domínio. E de todo nome que se nomeia. De todo nome que se nomeia quer dizer toda pessoa. As pessoas que são ruins e que perseguem os cristãos podem ser chamadas de João, Maria, José, Joaquina, esses nomes que querem dizer eu sou maior do que o seu Deus. Deus é maior do que eles em Jesus. Não só neste século, mas também no vindouro. Deus ele é maior em todos os tempos. Desde que Jesus veio, o nome dele é acima de todo nome, é sobre todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio, sobre tudo. E o versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude de Deus, a plenitude de Jesus está
em que a igreja dele está completamente santificada em amor nele. Então, ele é o cabeça da igreja. Essa meditação de Efésios capítulo 1, Deus abençoe a sua vida. Vou deixar agora um acesso para Provérbios capítulo 25. Nós vamos terminar de ler Efésios até o dia 30 de abril de 2025, para a glória do Senhor. Vamos conhecendo mais a respeito das coisas de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Amém.